primeiro episódio dessa série, a gente viu que a classificação de 1855 de Bordeaux nasceu numa feira industrial em Paris. Mas quem que decidiu os nomes que entraram nessa lista? Quais os critérios que foram utilizados? Se prepara, que nesse episódio a gente vai destrinchar essa história aí, vamos entrar muito mais fundo para entender por que nós temos a lista que temos. Então, roda a vinheta e se embora comigo. Degustação, júri técnico, regras, nada disso. Na verdade é bem mais simples. O que determinou a escolha dos escolhidos foi o preço dos vinhos da época. E também o prestígio, claro, mas enfim. Preço e prestígio estão intimamente interligados, não é mesmo? E quem é que determinou isso? Um grupo que conhecia como ninguém e tinha interesses bem claros. Os courtiers. Bom, a missão dada pelo governo imperial acabou caindo, na verdade, no colo da Câmara de Comércio de Bordeaux, que então decidiu por repassar esse trabalho ao Sindicato dos Courtiers de Bordeaux. Os courtiers, eles são conhecidos como os corretores do vinho, mas eu explico essa história melhor daqui a pouco. A carta deles ao sindicato era bem clara. Elaborar uma lista com os melhores vinhos do Médoc, classificados segundo a reputação habitual e os preços praticados no mercado. Ou seja, nenhuma dúvida. Era uma seleção realmente comercial e também era perfeitamente alinhada com o espírito burguês da época e com aquilo que já se fazia em Bordeaux há muito tempo. Agora deixa eu te explicar aí os courtiers. Eles existiam aqui em Bordeaux desde o século XVIII, viu? Já há bastante tempo. Eles eram os olhos do mercado de vinhos. Eles acompanhavam os preços, faziam os registros das negociações, sabiam quem vendia melhor, com que frequência e principalmente por quanto. Era uma espécie de bolsa de valores do vinho. E muitos deles estavam ligados a propriedades de alguns donos de chateau também. Que eles eram negociantes aí nesse negócio. Só que os courtiers, eles de fato faziam a ponte entre os produtores e os negociantes. E por isso eles foram considerados os mais aptos a julgar o prestígio de um vinho por estarem justamente entre esses dois mundos. E eles eram, de fato, as figuras centrais nessa engrenagem comercial aí de Bordeaux, que conheciam como ninguém os volumes e a própria reputação das propriedades. E claro, de um certo modo, os interesses dos negociantes também, a gente não pode esquecer. A bem verdade é que o único critério que o mercado respeitava era o preço. Bordeaux era assim desde sempre. Então era evidente que, ao menos nesse aspecto, eles seriam os melhores julgadores. O prazo para fazer essa lista aí era bem curto, pois a feira já estava em andamento, e no fim das contas, vários vinhos nem sequer foram expostos ou mesmo degustados lá na feira por falta de organização ou mesmo problemas logísticos, viu? E no fim, o que acabou ficando e ganhando fama foi a lista em si. Ela virou mesmo o verdadeiro legado praticamente da feira inteira, porque não escuto de nada dessa feira, a não ser da lista de vinhos de Bordeaux. Veja que eu estou deixando claro que o nome lista e não classificação, porque tecnicamente se trata mesmo de uma lista e não de um ranking ou de uma classificação. Agora que você entendeu aí o contexto, então vamos à famosa lista. Foram então listados 61 nomes para os vinhos tintos do Médoc, mais Haut-Brion, que é de Grave e é o único fora do Médoc. E temos também os 21 vinhos doces de Sauternes e Barsac. Eles foram divididos em 5 diferentes níveis, reflexões de prestígio, preços e reputação acumulados ao longo de décadas. Nos tintos, a pirâmide começava com 4 Premier Cru, então a gente tem Lafite, Latour, Margaux e Haut-Brion. Sim, se você estranhou que Mouton não está nessa lista, é porque é isso mesmo, mas eu vou explicar isso no próximo episódio. E depois a gente teve 14 Deuxième Crus, 14 Troisièmes, 10 quatrièmes e 18 cinquièmes. Nos brancos doces, tá, foram 21 propriedades que foram listadas, com um detalhe importante. O Château d'Yquem, ele ficou sozinho no topo como um Premier Cru superior. Uma distinção que foi criada meio que só para ele, porque ele era o auge do luxo francês engarrafado. E vale lembrar na época aí que os vinhos doces de Sauternes não eram vistos como vinhos de sobremesa, como hoje. Eles eram considerados verdadeiros néctares, símbolos de sofisticação, comparáveis aos vinhos de Tokaj, na Hungria, servidos aí nas cortes europeias, exportados por reis, imperadores e czarinas. O paladar era outro e o consumo também. E a escala da classificação ela seguia uma lógica bem clara. Quanto mais alto o nível, maior o preço médio. Então, o Premier Cru ele valia o dobro de um Deuxième,
que por sua vez era mais caro que um troisième e assim vai. Era uma escala de valor sólida e estável. A lista era, na prática, um espelho do mercado da época, um retrato comercial da excelência que já era reconhecida. Agora sejamos justos, é claro que houve muita influência política também, pois alguns proprietários também eram negociantes, tinham poder ou tinham ligações com gente que era muito influente na época. Seria meio que ingênuo também a gente achar que não houve disso no estabelecimento dessa classificação. Mas como contraponto, esse critério de reputação medido aí por preços já estava consolidado em Bordeaux havia décadas. Aliás, o próprio Thomas Jefferson, em sua famosa viagem à região em 1787, já citava parte aí desses chateaus como os mais prestigiados, provando que a base da classificação não surgiu do nada. E se você quer saber mais sobre essa visita de Jefferson, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Lembrando que ele teve aqui 70 anos essa classificação existir, ou seja, já tinha muita coisa por aí rolando antes dela. E esse critério todo baseado com preços e reputação é muito criticado por diversas correntes e profissionais. Mas, como eu disse antes, já era algo que parava no ar e que estava estabelecido aqui em Bordeaux. E por que foi só o Médoc que foi classificado nos tintos? Onde ficam os grandes chateaus aí da margem direita, Saint-Emilion, Pomerol? Então, muita gente estranha isso hoje, mas à época, Saint-Emilion era quase invisível fora da França, e parte da culpa era dos próprios negociantes aqui de Bordeaux, que priorizavam o Médoc, além de um detalhe que é bastante importante e pouca gente presta atenção. É que a Câmara de Comércio de Bordeaux, que cuidava do Médoc, não representava a zona de Libourne, que era responsável por Saint-Emilion e Pomerol. Então, no fim das contas, o resultado é que elas nem foram convidadas para a festa, afinal de contas, o convite do imperador foi para a Câmara de Bordeaux. Pomerol ainda era uma região aí bem modesta, e o tal do Petrus aí era só mais um nome no meio de muitos, viu? A fama dele mesmo só viria aí no século XX, com a ajuda aí de diplomatas, embaixadores, e até de um certo presidente americano muito conhecido na época. Já a região de Graves, que é praticamente o berço do vinho de Bordeaux, só conseguiu classificar o Chateau Haut-Brion, e por um motivo muito simples, porque ele era o único da região que vendia tão bem e tinha o mesmo prestígio tanto quanto os vinhos do Médoc. Muito bem, agora já no ano da sua elaboração, a lista sofreu aí uma pequena mudança. O Chateau Cantemerle foi esquecido na primeira versão da lista, mas a dona da propriedade lá protestou, apresentou documentos de vendas e reputação e acabou conseguindo essa correção, viu? Então, em setembro de 55, já meses após a feira começar, a Cantemerle foi oficialmente incluído como um cinquième cru. E foi a única mudança feita e a única alteração da lista por mais de um século. Não se tem notícias aí de outros que tentaram fazer o mesmo, mas é de se presumir que deve ter ocorrido, né? Mas por não terem tido sucesso, isso deve ter ficado, enfim, pela história mesmo. Então, nós temos uma lista que foi feita por corretores, baseada em reputação e preço. Mas e depois? Ela nunca mais mudou? É isso mesmo, André? Bom, no próximo episódio a gente fala sobre essa imutabilidade dessa classificação, os altos e os baixos das propriedades que estão dentro dela até hoje, e é a única vez em que um nome subiu de posição. Mas esse caso eu te conto no próximo episódio porque é bem interessante. Santé e até lá!